Bom dia, paz do Senhor a todos. Todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica que fica no livro de Oséias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8, que fala sobre a idolatria de Israel, amém? No versículo 1, fala: põe trombeta a tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e contra a minha lei se rebelaram. A mim clamaram: Israel, meu Deus, nós te conhecemos. Israel desprezou o bem, o inimigo perseguiu-á. 4. Eles estabeleceram reis, mas não escolhidos por mim. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem eles mesmos destruídos. O teu bezerro, Samaria, fez-se afastar, acendeu-se a minha ira contra eles, até quando não poderão alcançar a inocência. Porque isso é mesmo de Israel, um artifício o fez, e não é Deus, por isso será desfeito em pedaços o bezerro de Samaria. Versículo 7. A dispersão de Israel e o juízo. Porque semearam vento e cegaram tormentas. Não há seara. A erva não dará farinha, se a der, estrangeiros a comerão. Devorado foi Israel. Logo estará entre as nações como um vaso que não se estima. Versículo 9. A prostituição e idolatria. Porque eles subiram à Síria como um jumento montês por si só. Efraim alugou amantes. 10. Embora aluguem entre as nações, agora juntarei e serão afligidos um pouco de tempo pela carga do rei e dos príncipes. 11. Porquanto multiplicou Efraim os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, mas foram ditas como coisas estranhas. Irmãos, aqui sobre as coisas estranhas era uma questão com a qual eles não se importavam, pela qual eles não se importaram falando da Bíblia. Como era então, assim é agora, hoje, irmãos. A Bíblia é considerada como algo estranho à vida pessoal, familiar e política das pessoas hoje em dia. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificaram carne e a comem. O Senhor não aceitam lembrar-se-á agora a iniquidade deles. E visitará os seus pecados, eles voltarão para o Egito. Esqueceram-se, pois, Israel do seu Criador, e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu colocarei fogo em suas cidades, o qual consumirá os seus palácios. Amém? No capítulo 7, irmãos, o cativeiro no Egito e na Assíria. Versículo 1. Não te alegres, ó Israel, até exultares de gozo, como os outros povos, pois te prostituístes, abandonando o teu Deus. Amastes e apagas sobre todas as eiras de trigo. 2. O largar e a eira não manterão, os mostos lhe falhará. 3. Não permanecerão na terra do Senhor, mas Efraim voltará ao Egito e na Assíria comerão comida imunda. 4. Não derramarão vinho como libação ao Senhor, nem os seus sacrifícios o agradarão. Serão para eles como pão de pranteadores, todos os que comerem dele serão imundos, pois o pão deles será para eles mesmos, não entrará na casa do Senhor. 5. O que fareis vós do dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? 6. Porque eis que foram a eles por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mefins os sepultará, os espinheiros possuirá por herdade, e o desejável da prata, e a urtiga crescerá em suas moradas. 7. Chegaram os dias de visitação, chegaram os dias da retribuição, Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da multidão da sua iniquidade haverá grande ódio.
a corrupção de Israel. Versículo 8. Atalaia era Efraim para com Deus, mas o profeta é laço de caçador. Em todos os seus caminhos é ódio na casa do teu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Portanto, ele se lembrará das suas iniquidades, ele visitará o pecado deles. 10. Como uvas no deserto achei Israel como as frutas temporãs da figueira. Em seu princípio vi os vossos pais. Eles foram para Baal-Beor e se consagraram a essas coisas vergonhosas e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. A calamidade de Efraim. Quando Efraim voará a sua glória como ave, não haverá nascimento, nem gestação e nem concepção. 12. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando dele eu me apartar. Efraim, assim como via Tiro, está plantado num lugar deleitoso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dar-lhes o Senhor, mais o que lhes darás. Dá-lhes a uma madre que aborte os seus secos. Aborte os seus secos. Toda maldade, 15 irmãos, toda maldade deles se achar em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da perversidade não os amarei, mas todos os seus príncipes são rebeldes. 16. Efraim foi ferido, a sua raiz está seca. Não dará mais fruto, sim, ainda que gere, eu matarei o fruto desejável do seu frente. 17. O meu Deus os rejeitará, porque eles não ouvirá e andarão errantes entre as nações. Irmãos, no versículo 17, último, que fala que o meu Deus os rejeitará, porque eles não os ouviram, o meu Deus rejeitará. Defutar a doutrina não bíblica da eterna segurança incondicional, a história registra o cumprimento desta predição. E andarão errantes entre as nações. Em 1948, depois de quase 2000 anos de andarem errantes, Israel mais vez tornou-se uma nação e uma vez mais está sendo preparada para que se cumpra a profecia quanto à sua restauração, que acontecerá na segunda vinda. Irmãos, nesse livro nós vemos o quanto existe a rebeldia contra Deus. A rebeldia contra Deus não é só naquela época que nós vemos hoje no estudo bíblico. Hoje também existe a rebeldia humana. Hoje o ser humano está vivendo em consequência da matança, da rebeldia, do ódio, da ira, transformando famílias em tristeza, alegrias em tristezas, transformando doenças incapazes de ter cura, não acreditando que Deus é capaz de curar, não acreditando que Deus é capaz de mudar a vida das pessoas. Nós temos que entender que o que Deus quer de nós é nossa sinceridade, é nossa comunhão com Ele, que nós possamos deixar a rebeldia de lado e ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para nos falar, o que Deus tem para nos oferecer. Amém? Que essa leitura bíblica venha ensinar aos irmãos e irmãs ter discernimento, sabedoria e entender o que Deus quer de vocês. Que vocês possam se voltar para Ele e buscar todos os dias, irmãos. Que nós precisamos buscar Ele todos os dias. Não é só amanhã, não é só o ontem, não é só o agora, é todos os dias, a todo momento. Porque só Ele nos dá salvação, nos dá cura e nos dá libertação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudar a chegar aos 1.000 inscritos e continuarmos na nossa leitura bíblica e falando de Deus. Amém?